certíssimo. Certo, mas a Thelma tá querendo escrever do jeito que as pessoas falam. Eu, pelo menos, sempre digo, te telefono amanhã. Mas a Rosa está defendendo o uso da norma culta. Quer dizer, um modo de falar e escrever considerado modelo. A maneira mais correta. Olha, a Thelma pode não estar usando a norma culta, mas está conseguindo se comunicar. Claro que está. Mas você não acha que dominando o conhecimento da língua você vai se comunicar melhor? O que eu acho mesmo é que está na hora de colocar o Luiz Fernando nessa história. Luiz Fernando? Luiz Fernando? Vilma? Oi, Luiz Fernando, eu trouxe a Thelma e a Rosa para discutir um assunto muito sério com você. Prazer, Thelma. Prazer. Prazer, Rosa. Prazer. Mas, e o que é tão sério assim? É a gramática. A gramática? Eu acho que a Vilma pregou uma peça em vocês. Porque se é uma coisa com a qual eu não tenho a menor intimidade, é com a gramática. Mas o senhor não é um escritor? Eu sou um gigolô das palavras. Como assim? Eu vivo às custas das palavras, abuso delas, maltrato-as. Eu não tenho o menor respeito por elas. Afinal, elas vivem na boca do povo. E a gramática? Eu deixo ali naquele armário. Vilma, abre pra mim. Mas isso é um esqueleto. Exatamente. E pra mim a gramática é o esqueleto da língua. Como assim, Luiz Fernando? Não, o esqueleto é o que nos faz ficar de pé, certo? Certo. Sem o esqueleto, a gente não conseguiria se manter de pé. Então, com a gramática acontece a mesma coisa. Ela é como o esqueleto, é a estrutura da língua. Mas sozinha não diz nada, não informa nada. E quando escreve, o senhor se preocupa com o quê? Com a clareza. O importante é conseguir me comunicar. Afinal, a linguagem, isso mesmo, é um meio de comunicação. Você não acha? Eu acho que quanto maior é o conhecimento da gramática, mais claro e melhor é a comunicação. Porque sem falar nem escrever direito, hoje em dia ninguém vai pra frente. O que você acha? O senhor acha que falar e escrever corretamente aumenta as suas chances profissionais? Totalmente. Por quê? Porque é óbvio, né? Você vai conversar perfeitamente, se gesticular, se explicar melhor para as pessoas, né? Com os clientes, patrões, tudo. A pessoa que não sabe, vamos dizer, escrever corretamente e não sabe falar corretamente, ela pode trocar o rumo de um assunto completamente. Porque você vai ter mais conhecimento no modo geral, né? Vai poder se expressar melhor, o patrão vai poder te conhecer melhor para poder te dar a oportunidade do que ele tem, né? E você, conhece bem a língua? Eu estou preocupado com a nossa história. Quanto mais a gente escreve, mais difícil fica saber sobre o assunto. Ué, então vamos ouvir quem já pensou muito sobre o assunto. Ivan Ângelo, jornalista e escritor. Ivan, até que ponto você considera importante para uma pessoa como você, que vive das palavras, o estudo da gramática? Todo jornalista, todo escritor depende basicamente de duas coisas: cultura geral e domínio da linguagem. O domínio da linguagem é muito importante, você ter boa leitura, leitura de bons autores, e aí que vem a gramática, o domínio da gramática, né? A gramática é que dá as regras básicas, né? E que relação você poderia fazer entre o conhecimento da gramática, das regras gramaticais, e o dia a dia das pessoas? Seria, por exemplo, como as leis do trânsito para um motorista. Você pode ser muito bom no volante, pode ser uma fera no volante, um bom piloto. Mas se você não obedece às leis do trânsito, se você não conhece e não segue as leis do trânsito, você nunca será um bom motorista, né? Então, assim, você tem as regras da gramática como o seu parâmetro de qualidade da linguagem, né? Eu, como escritor, eu dependo fundamentalmente do conhecimento das regras da gramática para ter uma linguagem correta, né? Então, vamos estudar gramática. Dona Guiomar Calçada, professora de língua portuguesa. Dona Guiomar, por que é importante estudar as regras gramaticais? Quando nós falamos em regras gramaticais, nós imediatamente pensamos em língua. E língua é conhecida por todos como um meio de comunicação eficiente entre os seres humanos. Entretanto, é preciso que nos lembremos que língua
também é um sistema de sinais que devem ser usados de acordo com regras conhecidas intuitivamente por todos e que devem ser estudadas para que as pessoas se comuniquem de forma mais eficiente. E, dona Guiomar, como é que a gente faz para aprimorar essa apreensão intuitiva das regras gramaticais? Bom, essa apreensão intuitiva só pode ser aprimorada através de reflexão sobre o funcionamento da língua, a partir de leitura e interpretação de textos e observação dos mecanismos de funcionamento dessa mesma língua. Então, a ordem das palavras, a hierarquia que se estabelece entre elas e toda a trama da linguagem que sustenta a comunicação. Bem, dona Guiomar, depois de todas essas explicações, será que os nossos personagens vão entrar num acordo a respeito da língua e da gramática? Vamos entrar no acordo? Vamos. O importante não é decorar as regras da gramática, e sim saber usar bem a língua. E a melhor forma de aprender a usar bem a língua é através da leitura. Quem lê bastante aprende muito e passa a se expressar melhor, tanto na fala quanto na escrita. Leia tudo o que puder. Livros, revistas, jornais. E agora, vamos a uma revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acompanhou a discussão sobre a importância da gramática e viu como todo mundo usa as regras básicas para se comunicar. Viu como a comunicação ao falar e escrever pode ser melhorada através do conhecimento das regras corretas. E ficou sabendo que a melhor maneira de aprender e melhorar o uso da língua é através da leitura. Mas e agora, Machado? Como é que nós vamos terminar essa história? Acho que nós já terminamos. Afinal, todo mundo conseguiu chegar num acordo. Não, e se está todo mundo de acordo, nós já podemos encerrar essa questão. Então, essa discussão continua aí com você. E é um bom motivo para você pensar sobre tudo isso que você está aprendendo. Afinal de contas, a sua opinião é muito importante. E não esqueça também de fazer os exercícios do seu livro. E na próxima teleaula tem história nova. Até lá!